Imagina quanto tempo era necessário ainda no início desse século para obter uma segunda via de conta de água ou luz, ou mesmo consultar processos em sistemas de prefeituras e câmaras municipais. Hoje, as IAs generativas tornam isso muito mais rápido, automatizando buscas e facilitando o acesso a informações e serviços públicos online. Para falar, vamos continuar falando de IA. Ontem falamos da IA no tratamento de câncer, principalmente no câncer de pele. Hoje vamos falar um pouquinho da inteligência artificial, mas nas administrações públicas, nas prefeituras, nas câmaras municipais, governos municipais, autarquias. E para falar sobre esse assunto, nós estamos novamente em contato com o jornalista Eduardo Gurian, que é um especialista em assuntos públicos, né? É um estudioso em fazer análise de dados, compilação de dados de prefeituras e câmaras municipais. Eduardo Gurian, jornalista, bom dia mais uma vez, obrigado por estar aqui no Jornal da Manhã da Pan News Campinas. Bom dia, Marco, bom dia, Marcos Tasca, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, eu que agradeço o convite, sempre à disposição para poder contribuir nesse debate tão importante. Eduardo Gurian, hoje a IA também já está presente nessas situações que eu acabei de dizer. As prefeituras, as câmaras, as secretarias estão fazendo a implementação do uso do IA para facilitar a vida das pessoas? Os avanços, Marcos, ainda são muito diferentes em relação a cidade para cidade. Algumas cidades estão um pouco mais avançadas, outras ainda iniciando o trabalho no que se chama de cidade digital, mas ainda não avançando para o que se chama de cidade inteligente. O que é isso, em outras palavras? Você trabalhar com os conteúdos que existem, com as informações que existem no setor público, nome do cidadão, dados de onde ele reside, sempre preservando a privacidade, mas você utilizar isso para ter um resultado prático para o cidadão, é o que se busca sempre de uma gestão pública inovadora. E aí nós temos que trabalhar sempre em 3 pilares: o pilar da eficiência, o pilar da transparência e o pilar da proximidade com o cidadão. Então, algumas cidades já avançaram isso durante todo o tempo para que pudesse buscar sistemas que pudesse facilitar o acesso e a interoperabilidade, ou seja, trabalhar para que os sistemas conversem um com o outro, para que o resultado prático do trabalho possa ser mais rápido ao cidadão. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina você morar num município em que, por algum motivo, você teve a suspensão do fornecimento de água na sua residência. E você abre a torneira e não sai a água. E você não sabe o que está acontecendo. É claro que existem a comunicação tradicional, existem formas de contatos, mas se você, enquanto gestão pública, buscar, através dos dados que você tem, através do número de celular do munícipe, informar para ele da maneira mais rápida que houve uma suspensão do fornecimento de água, que a prefeitura está trabalhando para consertar aquele processo e que em breve a água vai se retornar, você está fazendo exatamente com que o cidadão possa ter essa informação pública de maneira mais rápida. E esse avanço você pode trabalhar ele em outros setores também, como, por exemplo, você trabalhar com sistemas que possam permitir que semáforos inteligentes em determinadas avenidas facilitem o tráfego de veículos de um lado ou de outro, dependendo do número de veículos que está passando por ali. Na área da saúde, facilitar a marcação de consulta, acesso aos prontuários eletrônicos para facilitar ao médico o diagnóstico e eventualmente também os exames que sejam necessários para o cidadão. Enfim, há uma variedade de situações que possam ser facilitadas utilizando a tecnologia e utilizando agora a IA generativa. Eduardo Gurian, esse é um serviço caro, demorado para ser implantado. Se os municípios não ficarem atentos, não vão perder espaço, né? Vão perder tempo, né? Exatamente, Marco. Assim, em relação à questão de custo, obviamente o custo antes... Hoje ele já não é tão mais alto, é acessível, é possível dentro de um planejamento. E planejamento é a chave de sucesso de toda a gestão pública. Você planejar os recursos que você tem e sempre orientar de forma a ter resultados práticos para o cidadão, eu entendo que tem custos que, na verdade, são investimentos. E você ter um investimento que possa trazer mais saúde, mais acessibilidade,
mais resultado prático, não são gastos, são investimentos. Então, na verdade, é claro que tem municípios que têm outras prioridades que talvez não consigam avançar em tão larga escala, mas outros podem. Eu trabalhei, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de uma cidade de Vinhedo. Em 2009, eu estava trabalhando já na prefeitura e foi iniciado um processo de inclusão da cidade no sistema de cidade digital, chamado SIM, Soluções Integradas Municipal. Para que esse projeto pudesse, de fato, começar a funcionar, ele levou anos entre você pegar os dados, compilar os dados, higienizar os dados, trabalhar o sistema e, de fato, começar a trabalhar isso de forma progressiva e dinâmica. Foram anos de trabalhos teóricos e sistemáticos para que o resultado começasse a aparecer. Agora, o fundamental, e a gente falou isso na outra entrevista também, é que tenha por parte dos gestores públicos o entendimento de que a diferença partidária ela não pode estar à frente das soluções práticas para o cidadão. Em outras palavras, um projeto e um programa que dê resultado, ele não pode ser paralisado porque determinado político, determinada gestão entrou e não era parceiro da que saiu. Não, esses temas eles precisam ser continuados, porque nós estamos falando de eficiência, nós estamos falando de transparência, a gente está falando de bem-estar para o cidadão. E isso é um ganho para todos, inclusive para quem entra agora na política também, porque ele pega todo o sistema que já existe e já pode avançar ainda mais, trazendo resultados mais práticos na área da saúde, na área administrativa, enfim, das mais variadas áreas. O que existe hoje de facilidade da tecnologia faz com que esses avanços eles sejam cada vez mais rápidos. Essa questão da tele... que há algum tempo atrás a internet de escada passaria a ter praticamente a conexão a hora que você liga o celular. Você não precisa conectar na internet, você já está conectado o dia inteiro. O que você precisa agora é incorporar esse serviço no seu dia a dia para facilitar você ganhar tempo e facilitar e avançar cada vez mais, sempre pensando no bem-estar, sempre pensando numa sociedade mais justa, participativa e menos desigual. Gurian, essa questão da telemedicina que prefeituras implantaram de atendimento é tudo por IA, né? Quando você recebe uma notificação também da prefeitura, seu ISS, seu IPTU está em atraso, é o IA já implementado nesse setor, né? Perfeito, é um passo, vamos dizer assim, é um passo inicial importante. Agora, podemos avançar ainda muito mais. A gente pode conseguir, por exemplo, fazer com que o IA ele faça a chamada análise, pegar informações que podem, para qualquer ser humano, demorar cerca de 1 semana ou 10 dias, facilitar isso em segundos e devolver essas respostas para o cidadão de forma mais rápida. E esse é o ponto. A rapidez, ela tem que ser um aliado do setor público para que as soluções sejam entregues de maneira mais rápida. E as soluções sendo entregues de maneira mais rápida, você vai ter o cidadão mais feliz, com mais acesso àquilo que ele precisa, facilitando a ele ter consciência daquilo que é importante para o seu dia a dia e sempre preservando, naturalmente, a privacidade. Então, os avanços na saúde, de marcação de consulta, diagnósticos assistidos, a telemedicina, é de fato um avanço. A gente pode avançar ainda muito mais nesse sentido. Nós podemos ter automação de processos que facilitem e coloquem os servidores públicos de maneira estratégica na ação. E aqui é um ponto importante, Marcos, se me permite, o que a gente não pode perder de linha é que, embora a tecnologia exista, por trás dela sempre vai haver o ser humano. A essência humana é fundamental. Quando nós falamos de ferramentas de IA, elas nascem a partir de neurônios humanos, ou seja, é o ser humano que cria isso. Então, a empatia, sobretudo nós que somos latinos, americanos, a empatia, olhar no olho, saber dar o resultado prático, isso não pode ser substituído. A tecnologia ela facilita a rapidez, mas a presença do ser humano é essencial. Isso não tem como ser modificado. O que eu percebo é quando você se comunica com banco ou com algum outro tipo de serviço, operadora, praticamente você nem vai falar com a pessoa, né?
Você vai tudo, automaticamente você vai resolvendo o seu problema. E parece que esse tipo de ferramenta está ficando cada vez mais, porque quando você vai reclamar no banco, você recebe a informação, olha, já estou mandando no seu telefone o link, se você deseja continuar via atendimento digital. Nesse setor, principalmente de bancos e de operadoras, eu acho que isso está avançando cada vez mais. Correto. Quando a gente fala dos chamados chatbots, que são esses sistemas de respostas rápidas, a partir do momento que você coloca uma questão, ele te encaminha por WhatsApp, por e-mail, de fato esse sistema ele avança, ele tem um resultado prático. Quando nós falamos, por exemplo, de gestão pública municipal, serviço de atendimento da saúde, serviço social, serviço da educação, você pode ter esse serviço naturalmente, deve ter, mas você não pode substituir o componente humano nessa relação. Você não pode substituir, por exemplo, o fato de que o pai receba no celular dele as informações sobre o filho na escola, número de faltas, se ele foi ou não foi na aula, como está o avanço dele. Não pode substituir as chamadas reuniões entre o pai e o professor. É um complemento a isso. Porque, caso contrário, a gente vai robotizar tanto o setor que nós vamos perder aquilo que é de mais importante, que é a essência humana. Muito bem. Eduardo Gurian, falando aqui conosco, jornalista, especialista principalmente em relação a serviços públicos. Na RMC está crescendo isso, Eduardo Gurian? Essa Sim. participação do IA nos municípios? Sim. A situação, por exemplo, da segurança é um exemplo mais clássico. As junções das câmeras de monitoramento que existem entre as cidades, o grande cinturão de segurança, a conversa que se tem pelos sistemas, que são chamadas interoperabilidades, que facilita você ter câmeras que tenham sistemas analíticos de inteligência que conseguem identificar placas que já estão nos sistemas cadastradas por furto ou por suspeitas, é um exemplo clássico de que a maior parte das cidades da região de Campinas já tem. A saúde, como você bem citou, a questão de receber um comunicado de agenda de consulta, a telemedicina, também são outros exemplos de avanços que têm sido feitos na área da região de Campinas, sim, mano. Certo. Eduardo Gurian, muito obrigado mais uma vez por atender o Jornal da Manhã da Pan News Campinas. Uma excelente quinta-feira para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marco Tasco, ouvinte da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira. Tá certo, então. 8h40.